E sejam todos muito bem-vindos aos The Makers. Eu sou o Topinho. Podem me chamar de V. E hoje nós vamos fazer tem uma discussão muito louca aqui envolvendo o Obito, né? Obito, se não me engano, ele é do clã dos Uchiha, né? Eu sou meio leigo aqui, tá, pessoal? Exatamente. Ele é dos Uchiha, né? Obito Uchiha. Cara, e eu tava dando uma olhada e eu vi que tem um pessoalzinho aí, uma tropinha aí, que tá colocando o Obito como a porra do vilão principal da porra da série. E eu fiquei muito louco. Porque assim, o tio V, ele já fez alguns vídeos, já produziu alguns vídeos a respeito, né? Espalhando aí as visões aí, as opiniões dele. Opiniões do caralho, né? Fatos, porra. Opinião cacete, tá? Fato tá escancarado, seus burros. Tá aí, porra. É só vocês lerem. Caralho. E aí ele foi lá, mostrou os bagulho e beleza, então ele já sabe disso. Só que quando eu vi isso, eu fiquei completamente de xereca. Eu falei, mano, como é que os caras chamam o filho da puta do óbito, do meu Mano Morte, de... Mano Morte foi foda. Porra, tá ligado? Mano, ai, não, vamos tirar essa porra aí a fio agora. Vamos fazer uma introdução certinha, vamos tirar essa merda aí a fio. O Obito Uchiha. Cara, a história do Obito Uchiha praticamente começa literalmente bem no início de Naruto Shippuden. Tem até algumas imagens sobre ele lá no clássico e tal. Mas a história dele vai ser realmente contada a partir do Shippuden. Praticamente ele era um garoto extrovertido, tinha o sonho de se tornar Hokage. Ele era um garoto de cabelo curto, espetado, preto, usava um óculos azul. Ele vestia o uniforme padrão azul dos Uchihas. Ele tinha muito orgulho pessoal de pertencer aos Uchihas e tinha esse objetivo de chegar no posto de Kage, né, na vila dele, de Hokage. Só que diferente de outros que tinham essa mesma ambição, como o Naruto, o Dan, o Naoki e tantos outros, Minato, Kushina, whatever, o Obito ele queria chegar no posto de Hokage para acabar com as guerras. No contexto social dele da época, ele estava sobre a terceira grande guerra ninja. E ele queria chegar no posto de Hokage para justamente alcançar a paz definitiva. Tipo, encerrar, quebrar esse ciclo de ódio. Esse era o objetivo principal dele em essência, antes da reviravolta. Ele tinha uma relação extremamente íntima, muito forte mesmo, com uma garota chamada Hinohara, que as pessoas têm essa mania, essa tendência de relacioná-la com Kakashi, porque praticamente é o cara que todo mundo, basicamente de forma geral, a fanbase é louca por ele, porque ele é o cool guy da escola, tá ligado? Da situação. Os caras veem um cara com um penteado maneiro, com um cabelinho branco e habilidoso, pronto. Os caras já viram um fanático por ele, tá ligado? E praticamente em todas as gerações ninja, você sempre tem pelo menos um ou outro que se destaca e o pessoal pira. Mas quantos que realmente se aproximam pra ter uma relação com o cara, puta que pariu, tô contando nos dedos. O Naruto e o Kakashi, cara, desde o início sempre foram rivais, e o Kakashi, ele, como pessoa, em essência, ele sempre foi aquele famoso espírito de porco. Do tipo, soberbo, arrogante, egocêntrico pra caralho. Ele era o bully do Obito na época de Academia Ninja. Ele não fazia questão nenhuma de mostrar que podia superá-lo, de mostrar que tinha habilidade, mostrar que ele era o pica mesmo. E fazia a mesma coisa com o Gai, cara. Ele humilhava praticamente o Obito e o Gai publicamente. Pra ele era foda-se, era uma coisa natural pra ele, tá ligado? Fazer o Obito passar vergonha em público, quando era uma situação perfeitamente evitável, ele fazia e foda-se, tava nem aí. A única coisa que o Kakashi realmente amava e valorizava era o pai dele, que era o Sakumo Hatake. Só que depois da tragédia que culminou no suicídio do Sakuma, os ideais que o Kakashi já defendia já naquela época só se fortaleceram ao longo do tempo. Aquela coisa de regras acima de tudo, foda-se os outros, o bagulho é cumprir missão, tá ligado? Ter a reputação pica, nunca
questionar nada, apenas obedecer. O cara era basicamente uma máquina em questão de emoção. Ele era basicamente um robô. E aí você vai me colocar uma narrativa onde apresenta esse personagem em um cara que tem um mínimo de princípio e respeito e vai colocar a porra do Kakashi como, abre aspas, herói da história, fecha aspas. E não a porra do filho da puta do Obito. Ora, puta que pariu. O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? É legal que o parceiro ele tem um carisma semelhante ou igual à porra de uma maçaneta de porta, né, mano? E aí vão me falar que ele que é o... Ai, é pra fuder mesmo seus pseudo-manjadores de Naruto. Cara, eu não entendo quase nada. Eu descobri recentemente essa porra dessa obra, achei maravilhoso. E eu já tô sabendo mais que vocês, cara. Pelo amor de Deus, acorda, cara, acorda! Desculpa, eu invoquei o Monark, pode voltar. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! E a gente consegue até também traçar diversos paralelos com o time 7 principal, etc. Só que a parada aqui... sempre houve rivalidade e inimizade entre Kakashi e Obito desde sempre. Tipo, desde quando eles se encontraram, cara. Acho que a primeira palavra que o Kakashi se referiu ao Obito quando ele chegou atrasado para se registrar lá na Academia Ninja foi um irresponsável como você jamais se tornaria um ninja. Ele já começou dessa forma. E a primeira a apoiá-lo nessa jornada de ninja foi justamente a Rin. Então, tipo, a parada era sempre assim. Quando eles formaram e oficializaram o time Minato, que tinha o Minato Namikaze como sensei e os alunos Kakashi, Obito e Rin, eles formaram o time deles de Konoha. Cada time tem uma numeração. Alguns dizem que era time 7, mas a única forma realmente oficial de time 7 é o time Kakashi com Naruto, Sasuke e Sakura. Não tem exatamente uma numeração oficial do time Minato, mas as pessoas se referem a eles como time Minato porque sim, foda-se. O Kakashi, ele sempre foi esse cara extremamente arrogante, tipo, muito arrogante, soberbo, só ligava pra si mesmo e pra praticamente mais ninguém, só o pai dele. Depois que o pai dele morreu, ele tratava os outros como apenas ferramentas substituíveis, como ele mesmo pregava na saga Kakashi Gaiden, que vai dos capítulos 239 ao 244, para quem quiser conferir, cambada de filha da puta. Basicamente, durante a Terceira Guerra Ninja, eles tinham uma missão que era destruir uma ponte chamada Kanabi, que era usada como transporte de suprimentos e armas para a Vila da Pedra, que eram os ninjas inimigos daquela situação. Era Konoha, Vila da Folha contra a Vila da Pedra. E o Minato, ele era um Jounin. Jounin é praticamente um rank abaixo do Kage, né, do Hokage. E toda a responsabilidade do time, ele passou pro Kakashi. Por quê? Porque o Kakashi, com 13 anos, já tinha conseguido alcançar o posto de Jounin, por habilidade só. Os ninjas, eles só valorizam essa porra. Ah, se você é habilidoso, ótimo. Aí o cara vai falar assim, então, mas ele é habilidoso, então por isso que o pessoal vai defender isso, e principalmente num mundo onde é muito mais, né, pagado o pau, por assim dizer, as habilidades, né, tanto que tem aquela cena lá da Rin dando um presentinho pra ele, né, que não sei o que, como ele ama ela, não, ele não ama, ela não ama porra nenhuma, ela só tá fazendo isso por obrigação, porque é uma sociedade regida por títulos. Exatamente, Então... o habilidoso é sempre o popstar. E a partir desse momento, o que acontece? O Minato, ele sai de cena, entrega a responsabilidade do bem-estar do time, por assim dizer, pro Kakashi. E o Kakashi, como o pau no cu, filha da puta, como ele essencialmente é, o que acaba acontecendo momentos depois desse passe aí de responsabilidade? Eles estão caminhando no meio da floresta, trilhando o caminho que eles tinham planejado, e alguns ninjas da Vila da Pedra com um jutsu de camuflagem acabam pegando a Rin como refém e sequestrando ela. Praticamente a deixam inconsciente e a levam para um lugar mais afastado. E nesse paradigma, você tem um claro conflito nítido de ideais. Por um lado, você tem o Kakashi Hatake, considerado gênio prodígio da geração, Jounin com 13 anos, blá 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 blá. Só que o cara que praticamente é emocionalmente morto, seco por dentro, que considera seus companheiros apenas como meras ferramentas substituíveis e que falou da Rin de uma forma completamente foda-se, depois a gente vai atrás dela. O que ela fez por nós esse tempo todo era apenas o dever dela, foda-se ela.
E o Obito, pra ele, só de pensar em abandonar a Rin era uma coisa completamente ah, inconcebível, por assim dizer. E praticamente eles brigaram porque, de um lado, o Kakashi estava cagando e andando pra ela, mais preocupado com a sua própria reputação pessoal ninja na vila, de evitar que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com o Sakumo, que o Sakumo, o pai dele, ele foi numa missão importante pra vila, viu que era perigosa, decidiu cancelar, e até as próprias pessoas que ele tinha salvo dessa missão criticaram ele, Konoha toda cancelou o cara e devido à pressão social de ter ido do céu ao inferno apenas desobedecendo uma ordem, fez o cara cometer suicídio. E para não acontecer a mesma coisa com o Kakashi, para ele não perder toda essa nobreza, ser tratado como um rei, nossa, olha como ele é incrível, olha as habilidades, olha o rank, ele é um prodígio, meu Deus! Ele acabou falando assim, quer saber, foda-se ainda, bora seguir eu e tu só e é isso. Isso aí é só uma mudança de paradigma. A parada é, depois dessa separação, o Obito ele falou uma frase que praticamente é o tão chamado discurso no jutsu. Não sei se você já ouviu essa expressão. Mas praticamente em Naruto, as pessoas mudam magicamente de opinião depois de ouvir algumas palavrinhas bonitas, tá ligado? Tipo aquele discursozinho genérico de ai, amizade, força de vontade. Eu pum. acredito em você. Você pode Exa- mudar como pessoa. Seja melhor do que Exatamente. isso. Eu acredito no Pois seu é. potencial. Dentro de você existe uma pessoa boa. Literalmente, é essa vibe. E a frase que o Obito Uchiha mandou pra ele foi assim: ah, eu acredito que o Sakumo Hatake foi um verdadeiro herói. Eu sei que na sociedade ninja, aqueles que quebram as regras são tratados como lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. Eu vou correr atrás dela mesmo que isso custe minha vida. Não, você sabe que é muito foda que esse efeito aí, na verdade, teve até uma homenagem a esse efeito aí do discurso no Yomi, né? Naquele filme lá, o Doutor Estranho 2, né? O Multiverso da Loucura. Quando o cara fala assim pra América, não, você tem poderes, e ela magicamente tem poderes. É isso, mano. It's me in other me's body. America, I've come here to tell you to trust yourself. Trust your power. That's how we stop her. When you're gonna kick that witch's ass. E depois que o Obito disse essas palavras mágicas, sempre do nada o Kakashi começou com aquela expressão de ai meu Deus, eu nunca ouvi isso antes, ninguém defendeu meu pai dessa forma, ai meu Deus. Depois o Obito ele foi por conta própria tentar salvar a Rin, mesmo que isso custasse a vida dele. E o Kakashi ele ficou naquela reflexão, tipo, um segundo atrás ele tava falando, foda-se a Rin. No segundo seguinte, ele tava falando, pô, eu tô lembrando aqui das palavras do Minato, da Rin, do Obito, meu Deus, eles têm razão, vou ajudar o Obito. Top 10 personagens super, hiper, mega desenvolvidos. O cara meteu um sim salabim, uma par de palavras pro maluco, ele mudou simplesmente completamente todo o arquétipo e construção de ser arrogante que ele é, que foi construído por mais de, me corrija aí, mas mais de 200 episódios que o filho da puta tava sendo construído, essa porra desse arquétipo de um completo cuzão B10 da escola. Aí o cara vai lá e com um punhado de sim salabim quebra completamente, mano. Ai, beleza. Enquanto o Obito ele está tentando salvar a Rin, um ninja camuflado aparece. Aparentemente ele ia dar um golpe letal e definitivo no Obito. Só que quem aparece para salvar o dia? É exatamente o Kakashi que refletiu o golpe do cara e impediu que o Obito fosse morto ali na hora. Mas depois o Kakashi ele meteu essa de tipo, uma desculpa para ter ido atrás do Obito, né? Eu não poderia confiar em você para concluir essa missão, você é fraco demais. Mano. E quando eles finalmente acham a localização da Rin, eles acabam meio que caindo numa armadilha. Por quê? Porque
um ninja camuflado acaba acertando o olho esquerdo, se não... acho que é o esquerdo. O esquerdo do Kakashi, ele acaba ficando cego do olho esquerdo. O cara acerta uma kunai no olho esquerdo dele e acaba ficando cego desse olho. E o Obito, nessa hora, ele desperta o Sharingan de 2 Tomoes. E por que eu dou ênfase no 2 Tomoes? Porque, cara, despertar o Sharingan já é difícil. Despertar o Sharingan com 2 Tomoes já é... Cara, foram poucos personagens na história que despertaram o Sharingan com 2 Tomoes. Então, tipo, porra, já era um potencialzinho de destaque ali. Despertar o Sharingan com 2 Tomoes, que E porra... observação, se ele tinha tanto potencial, por que ele não trabalhou isso e quem ganhou o verdadeiro destaque, a verdadeira visibilidade foi o Kakashi? Porque o Kakashi, ele é o Kugai, ele é o cara que as pessoas olham e falam, meu Deus, olha como ele é incrível! Mas é importante lembrar que o Obito que é o vilão, tá? Enfim, e quando o Obito ele despertou o Sharingan de 2 Tomoes e tal, o Kakashi, desde o fucking início, chamava o Obito de o Uchiha sem Sharingan. Praticamente, ele desprezava o Obito como Uchiha porque ele não tinha Sharingan. E quando o filho da puta finalmente desperta o Sharingan, o que acontece? Ele fica, uau! Oh, meu E quando eles- Deus! E quando eles acham a Rin, por fim, o Obito ele mostra as habilidades naturais do Sharingan, que é antecipação de movimento, prever os movimentos, copiar movimentos, ver o fluxo de chakra, praticamente as mesmas cacetas que o Kakashi fazia com o Sharingan, o Obito também podia fazer igual, se pá, até melhor. Só que a parada é que depois que o Kakashi e o Obito conseguem salvar a Rin acha que eles foram realmente atrás dela porque, nossa, valorizavam ela, né? E depois os inimigos eles fizeram a caverna inteira, o quê? Desmoronar. Eles começaram a correr, o Kakashi, filha de uma puta, tropeça, o Obito para, tira o Kakashi do meio da reta e o que acontece depois? Uma pedra gigante cai em cima do Obito, esmagando toda a parte vertical do corpo dele, tipo, pela metade. Só que a questão é, o Kakashi sempre viu isso como uma fraqueza, né? Porque simbolizar isso nada mais quer dizer do que ele tá sacrificando pra salvar as outras pessoas, sendo que ele poderia seguir a missão. Então, nada mais ele viu naquele momento como uma fraqueza do cara, né? Do Obito. Tipo isso. E depois, quando a fumaça baixa e o Kakashi e a Rin eles veem que o Obito ele tá esmagado verticalmente pela metade. O Kakashi, o super prodígio, gênio pica das Arábia, tenta tirar o Obito daquela pedra e não consegue. E o Obito, como um super vilão perverso, psicopata super do mal, o que ele decide fazer? Ele dá o olho dele direito, que tinha sobrado, pro Kakashi como presente por ele ter se tornado Jonin. Mas lembrando que ele é um psicopata do mal, tá? Ou seja, ele pega o símbolo de orgulho do clã dele, que é o Sharingan, aquilo que ele esperou por tanto tempo para despertar, e quando ele finalmente desperta, ele é esmagado por irresponsabilidade também do próprio Kakashi, que ele é um babaca do caralho. E como um ato de nobreza, o que ele faz? Ele é o único, o primeiro e último Uchiha da história que tirou o próprio olho recém-despertado, que ele tanto queria despertar, e dá de presente pro Kakashi. É interessante ver como é que é adversa essa situação, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai adquirir, né, a característica de psicopata para uma pessoa, como é intitulado pro Obito, a gente tem que lembrar que a psicopatia é caracterizada, segundo a própria Wikipédia, tá assim, eu tô pegando fonte do Wikipédia, me julgue! Enfim, é caracterizada por um comportamento antissocial, anti-empático, ou seja, a pessoa não consegue sentir empatia e nem remorso, prejudicado pelos traços ousados, desinibidos e egoístas, diferentes de concepção de psicopatia. Ou seja, é um patógeno, de patógeno não, é uma característica. É quase uma doença. É uma doença, sim, que a pessoa não sente empatia. E essa maneira que ele trata uma pessoa que tanto desprezou dele, que tanto fez mal pra ele, mas ele trata com tamanho respeito, considerando e valorizando o potencial que o Kakashi tem, ainda me tem a pachorra de falar que ele é o vilão. Agora você me entende por que eu tava gritando no começo do vídeo?
Você tá entendendo o descontentamento interior que está dentro do meu ser? Os caras estão falando. É basicamente a mesma coisa que os caras falam assim: ah, não, o Batman ele é o vilão. Por quê? Porque ele usa preto e bate nas pessoas. Oh! Quem é o super-herói? O Superman que quebra prédio, porra? Ah! E é o Obito que é o do mal, né? Beleza. E é o Bito que é do mal, porque ele é o Batman, porque ele veste preto, obviamente. E o que acontece depois dessa cena? O Obito ele pede pra Rin fazer a cirurgia ali mesmo, pra tirar o olho direito dele, por quê? Porque dar o Sharingan pro Kakashi naquele momento, pro Obito representaria que ele veria o futuro pelos olhos do Kakashi. E quando a cirurgia é feita, a gente vê o Kakashi, só que a gente tem um simbolismo nessa cena, porque o olho dele que tá normal, que é o olho direito, tipo, tá um vácuo ali, tipo, só um tom de preocupação. Mas o olho esquerdo dele, que tá com o Sharingan, tá chorando. Isso, cara, sinceramente, eu interpreto como o próprio Obito Uchiha ali, tipo, encarnado ali no Sharingan, tá ligado? Dele como no corpo do Kakashi, tipo, vendo o futuro dele indo embora diante dos olhos dele. Tipo, não vou poder mais acompanhar os meus amigos, mas pelo menos aquele que era o meu maior inimigo até agora, o meu maior rival, tá com aquilo que eu tanto quis despertar, que é o meu Sharingan. E é interessante você fazer essa leitura porque faz total sentido. Lembrando que o chakra, que é o que é usado, né, para despertar todo esse poder dentro do Sharingan, o chakra ele é a forma que expressa a vida dentro da pessoa. Então, uma vez que ele coloca o olho do Sharingan e o olho do Sharingan representa, se comporta dessa maneira, é completamente plausível ter essa leitura, né? A partir daí, o Kakashi ele luta contra os ninjas inimigos e tal, a Rin tá toda preocupada, ela tá de mãos dadas com o Obito nesse momento, não querendo abandoná-lo por nada. Só que com os inimigos se aproximando e a pressão do Kakashi e do Obito em cima dela, dizendo que não tem outra alternativa, eles precisam sair de lá, a Rin, a muito contragosto, abandona, tipo, acaba não tendo outra escolha a não se deixar ele ali mesmo. Nenhum dos dois tem força para tirar o Obito dali da pedra. E a caverna está desmoronando. Então ela dá a mão pro Kakashi para ele puxá-la pro lado de fora, enquanto a caverna inteira cai, termina de cair em cima do Obito, fazendo com que ele fique considerado morto em guerra. E quando o Kakashi fala pra Rin fugir, ela fala que não, que ela vai ficar para ajudar e tal. E o Kakashi ele continua insistindo que ele vai segurar os inimigos, etc. E o Kakashi ele acaba falando pra ela que o Obito a amava. E o que ela faz? Ela quase dá uma declarada ali pra ele, mas ele imediatamente a corta no meio e fala: eu já tentei te abandonar várias vezes. Eu sou um lixo. Ele próprio se reconhece como sendo um lixo ninja por ter escolhido a princípio abandoná-la. E ele próprio disse que ele iria protegê-la por causa da promessa que ele fez ao Obito de protegê-la. E depois, quando ele dá essa cortada e dá esse banho de água fria nela, o que acontece? Ela fica cabisbaixa, claramente triste, bem triste, praticamente sentindo-se traída. E quando os inimigos avançam, o cenário corta, né? Dá uma transição. E quando o Kakashi ele acorda, o Minato, que é o sensei dele, já tá ali do lado dele. Falando, né, que ele cuidou dos inimigos, que a kunai dele tinha um jutsu de teleporte, etc. E a primeira coisa que o Kakashi pergunta, né, são essa questão dos inimigos. E a segunda coisa é, onde tá a Rin? Ele aponta lá pro meio e vê ela olhando para as estrelas. Ela tá totalmente longe ali do Kakashi. Tipo, tá foda-se pra ele se ele tá acordado, se ele ainda tá inconsciente. Ela tá só olhando para as estrelas. O que acontece? O Kakashi, com o Sharingan, ganha fama mundial de ninja copiador. Bem triste essa história, esse resumo do que acabou acontecendo. Eu acho que foi uma visão muito injustiçada do que acabou acontecendo com o Obito, tá? O cara, que era o bully do Obito, que
que o desprezava, que o bulinava, que o humilhava constantemente, praticamente estava cagando e andando pra ele, sempre o tratava com um imenso desprezo, ganhou fama mundial como ninja copiador, como Kakashi do Sharingan e o caralho, usando os olhos que ele tanto menosprezou do Obito Uchiha. Os poderes na qual as pessoas falam que ele era incrível, que ele copiava tudo e a porra toda, tudo aquilo que ele usava, que deu origem à sua fama, eram os poderes do Obito Uchiha. Mas lembra que se você chegou nesse vídeo, se você gostou do conteúdo, dá um like e compartilha pra você tiltar mais fãzinho, pseudo fãzinho de Naruto, hein? É foda, bicho. Então a gente continua num próximo. Acho uma excelente ideia aí, até a gente pode chamar a participação do Oni. Porque é no próximo vídeo, cara, que a gente vai realmente irritar pra caralho a fã do de Naruto, cara. Porque a gente vai se colocar no lugar do Obito Uchiha. Então vocês estão esperando esse vídeo tanto quanto eu, liga o sininho aí e fica ligado, porque o bagulho vai ser fogo, hein? Pois é. E a partir do segundo, cara, a gente vai falar da tragédia que comendou no Obito Uchiha, a imensa desilusão que ele teve no mundo real, a completa destruição de qualquer traço de esperança que ele tinha em relação ao futuro e ao futuro que ele poderia ter tido, e toda a construção do personagem como antagonista. Praticamente a completa mudança de personalidade do personagem depois da tragédia que o Madara arquitetou para fazer com que o Obito mudasse completamente o ponto de vista dele e desistisse da realidade para corroborar no plano do Tsukuyomi infinito. Isso vai ser uma coisa realmente bem pesada. Assunto para próximo vídeo, mas se inscreve aí e lembra de ativar a notificação. É isso aí, rapaziada. Valeu. Aqui quem falou com vocês foi o Topinho e o Tio V. Forte abraço e se inscrevam aí nos The Makers. Falou!